Graça e paz, irmãos. Vamos meditar no livro de Jeremias, capítulo 32, versículos 38 ao 40. Vamos ouvir com atenção a palavra de Deus, o que Deus tem para nos falar nesta noite. E eles são o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que temam todos os dias, para seu bem e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Que Deus, pelo seu Espírito, execute a sua palavra nos nossos corações. Vamos analisar um pouco o texto que foi lido. E farei com eles uma aliança eterna. Aqui Deus está dizendo que iria fazer, Ele está aqui fazendo uma aliança eterna. O que é uma aliança? O que é uma aliança? Uma aliança, irmãos, significa a união entre duas ou mais entidades em prol de um objetivo comum, podendo ser entre pessoas, empresas, sociedades ou países. É um acordo, é um pacto. A aliança também é o nome do anel utilizado para designar a união entre duas pessoas, frequentemente através do casamento, o qual também recebe o nome, também se torna uma aliança. Na palavra de Deus, o termo aliança é utilizado para definir o pacto divino entre Deus e os homens, a eterna aliança, a decisão divina de salvar a humanidade por meio da graça de Deus. E para salvar a humanidade, Deus mesmo veio, Ele se encarnou, morreu e ressuscitou para salvar todos aqueles que Ele quer salvar por sua graça. Então, isto chamamos de aliança eterna, o pacto eterno, o pacto da graça de Deus. Uma das alianças de Deus com o homem é a aliança da lei. Todos nós conhecemos. A aliança da lei, na aliança da lei, a aliança da lei estava baseada ou se baseava na obediência dos fiéis. Se eles obedecessem a aliança ou o pacto, tudo bem. Se não, o pacto, a aliança não subsistiria. Neste ponto, irmãos, Deus viu que o homem não tem recurso nenhum para ser fiel. O homem não tem condições, não tem recursos suficientes
para ser fiel. Lá em Deuteronômio, capítulo 5, nós vamos ouvir a leitura, Deus falando ao povo, versículo 16 até o versículo 27. Você pode ler, vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. E as escreveu em 2 tábuas de pedra, e a mim mas deu. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Você prestou atenção? No versículo 28 e 29, ele leu até o verso 27, e no verso 28 e 29 diz assim: tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Você vê? O povo está dizendo: ouviremos e cumpriremos. Tudo o que você ouviu aí na leitura. Ouvindo, pois, o Senhor as palavras, as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo que eles te disseram, em tudo falaram bem. Deus achou que eles falaram bem, falaram bonito, mas Deus também viu outra coisa. Ele diz aqui: quem me dera que eles tivessem tal coração, tal natureza, que me temessem, que me obedecessem, que guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Então, você viu que o povo falou bonito, a gente obedece, fala: Senhor, o que o Senhor falar, a gente faz. O povo falou bonito, o próprio Deus achou isso, mas não tinha recurso para obedecer. O povo falou bem, falou bonito, a linguagem foi boa, mas não tinha, irmãos, recurso nenhum para obedecer. Não tinha natureza obediente, Deus disse: quem me dera que você tivesse tal coração,
que o povo tivesse tal coração, tal natureza de obediência. A natureza do povo era uma natureza pecaminosa, rebelde e desobediente, natureza de todos, nascemos assim. Então você viu que a linguagem do povo era boa, mas a natureza era ruim. O ser humano, irmãos, ele não vale apenas por aquilo que ele diz ou prega, mas tem que valer também por aquilo que vive, pelo que está vivendo. Não é viver religiosamente, não é o viver religioso, é o viver de Cristo, é o viver de Cristo em nós, porque no pacto da graça, na aliança eterna, Deus trouxe para nós, em nós, o viver dele mesmo, o viver de Cristo, viver de Cristo. Quem me dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Isto aqui foi o desejo expresso de Deus. Uma mãe, certa vez, corrigiu o seu menino que atrapalhava o culto. Ela falou firme com ele: fica sentado aí no banco e sem sair. A criança lhe respondeu: sento por fora, mas por dentro estou em pé. Assim é o pecador, irmãos. Muita gente tem aparência de obediência, mas não experimenta nenhuma obediência no seu interior. No seu interior, ali está uma natureza rebelde contra Deus. Não há temor de Deus dentro dele. A religião pega o pecador, mas não tem o poder para regenerá-lo e o torna um fariseu, conforme a palavra de Deus nos mostra. A pessoa passa a viver um farisaísmo. Por quê? Porque você viu que o próprio Deus nos diz que quem me dera que o povo tivesse tal coração para me obedecer. Quer dizer, Deus está dizendo que o povo não tem natureza para obedecer, que a natureza do povo é uma natureza rebelde, pecaminosa, perversa, Ela se manifesta em rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, não é? Então a religião pega o povo, não tem poder para regenerá-lo, mas o torna um fariseu, A pessoa passa a viver um farisaísmo nocivo, um igrejismo letal. Igrejismo, estamos chamando de igrejismo a frequentar igreja, pessoas que frequentam igreja, reuniões, mas sem regeneração, sem novo nascimento. Então é um igrejismo letal, para a pessoa. Tudo, irmãos, tudo que a religião consegue produzir é um cristianismo ético que se preocupa com a conduta e o comportamento das pessoas. A religião cria estética comprometida com o comportamento, e com o dever. Essa religião conforma o homem, mas não transforma radicalmente o homem. Então, uma coisa é querer proibir
as pessoas de fazer determinadas coisas, né, de impor um comportamento, né, sobre a pessoa. E outra coisa é a pessoa não praticar o pecado porque tem uma natureza. Uma coisa é a pessoa que recebeu uma imposição religiosa e ela tenta, quer dizer, a religião conformou ela com certas leis, com determinadas leis, e a pessoa então ela tenta evitar pecar, ela tenta, né, evitar desobedecer. Outra coisa, irmãos, é a gente ter uma natureza de Deus, uma natureza obediente dentro da gente, porque aí a obediência vai partir de dentro de nós, é de dentro para fora e não de fora para dentro, através de imposição religiosa, né? A gente canta aqui um cântico, e o cântico é assim: assopra o teu espírito, o nosso avivamento, aviva-nos, Senhor, pelo novo nascimento, e dá-nos natureza para te obedecer, e faz-nos com firmeza sempre e só por te viver. Isto é o Espírito da graça, irmãos. Isto aqui é o que Deus quer trabalhar em nós pelo pacto da graça, pela aliança eterna. Então, por causa da impossibilidade do coração pecaminoso, da velha natureza humana, então por causa da impossibilidade humana de ser fiel, Deus lança, né, a bênção da graça. No texto que foi lido no início, ali está a aliança eterna, o pacto da graça, a aliança que foi feita na cruz, foi estabelecida na cruz, foi estabelecida com o sangue de Deus mesmo, porque Deus se encarnou e foi à cruz, e lá Ele morreu, derramou seu sangue para nos trazer o que o profeta hebreu está chamando de aliança eterna, o pacto da graça. Então, em cima do texto que foi lido de Jeremias 32, nós vamos destacar algumas coisas. Em que consiste a aliança da graça? Em que consiste o pacto da graça? Então, vamos ouvir novamente Jeremias 32, verso 38. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. Este povo novo, Deus aqui está propondo, pelo pacto da graça, pela aliança eterna que Ele está fazendo em Cristo, Ele está propondo criar um novo povo, um povo dele, povo de Deus. Este novo pacto da graça, irmãos, iria focalizar em uma nova criação. Um novo povo seria levantado, seria criado por Deus e para Deus, é o que ele está dizendo aqui. Em primeiro lugar, Deus em Cristo iria criar um novo povo
liberto do pecado para Deus. Porque se é pecaminoso, perverso, contaminado pelo pecado, não é de Deus, não é de Deus, não. A palavra do Senhor diz de quem é aquele que comete o pecado, aquele que está vivendo no pecado, aquele que tem uma natureza que produz pecado. Quem comete o pecado é do diabo. Então Deus, ele começa criando um povo para si. Como que ele criou o povo para si, um povo para si, E como? Como é esse povo, Vamos ver Tito 2, verso 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Ele diz aí de um povo seu, um povo de Deus. E esse povo de Deus só é povo de Deus na base do sacrifício de Cristo. Aí no texto mostrou: Deus não adota para si um povo pecaminoso, perverso, ímpio. Deus não adota para si um povo pecaminoso, perverso, ímpio. Ele em Cristo, naquela cruz, ele proveu para si um povo, mas um povo purificado, um povo remido de toda iniquidade, de todo pecado. O que significa purificar da iniquidade, do pecado? O que significa um povo purificado? Purificar, irmãos, é tirar todo o pecado e remover toda a iniquidade de dentro de nós. Só assim podemos ser purificados, puros. Iniquidade o que é? Iniquidade, irmãos, é a natureza pervertida, torta, que ficou estabelecida no ser humano pelo pecado, quando o homem caiu no pecado. Deus tem uma solução maravilhosa para nos purificar. E a proposta de Deus começa que Ele se propõe a morrer por nós, mas não só morrer por nós, mas também nos levar a morrer com Ele naquela cruz. Crucificar o pecador com Cristo na cruz e substituir a sua vida impura, contaminada pelo pecado, pela vida de Cristo. Assim Deus nos purifica, irmãos, por causa do seu amor, Foi por causa do seu amor, Cristo nos pegou com a sua graça soberana, nos atraiu para si na cruz, nos identificou no seu corpo, nos fez morrer com Ele, e na sua ressurreição Ele nos deu a sua vida. Ele mesmo vive a sua vida santa, separada do pecado em nós, irmão. Esse é o povo eleito de Deus. Na cruz, Deus destruiu a velha criatura, desmanchou ali na cruz, na morte com Ele. Na ressurreição, Deus, Ele criou um novo povo, recriou, aí surgiu a nova criatura, portadora da vida de Cristo, que é uma vida separada do pecado. Aí está o povo de Deus, o povo eleito de Deus, Então, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, vamos ouvir. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real,
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só, mas vós sois. A palavra de Deus está dizendo, Deus nos diz aqui, diz para mim e para você, mas vós sois. O que vós sois? Geração eleita, né? Geração, o povo eleito, geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, porque tem que ser o povo adquirido, comprado por Ele, né? Redimido, purificado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Anunciar as virtudes de Cristo, né? Pregamos aqui Cristo, as suas virtudes e qualidades, né? A vida de Cristo. Então Deus começou criando um novo povo, o seu próprio povo, separado do pecado. Deus, o povo de Deus é santo, irmãos, é santo. E Jeremias 32, o verso 39, ali vemos outro aspecto, né, da aliança eterna, do pacto maravilhoso da graça de Deus. E lhes darei um mesmo coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e o bem dos seus filhos depois deles. Irmãos, uma coisa que devemos observar na aliança eterna de Deus conosco é o seguinte: não é o perverso, não é o pecador que Deus está colocando como seu povo, não é, mas o regenerado em Cristo por sua graça soberana. O coração que Ele dá aqui é o coração regenerado, porque Ele está falando de um coração, de um só coração, é o coração dele, é o novo coração que Ele está prometendo. Você lembra que no início falamos que o desejo expresso de Deus para o povo que falou bonito, que falou bem, o desejo expresso de Deus é assim: quem me dera que você tivesse tal coração. Você não tem coração de obediência, você não tem. Aqui Deus está falando de um coração que Ele iria nos dar. É o coração novo, irmãos. Ezequiel 36, verso 26, mostra aqui o coração, está falando desse coração que Deus estava prometendo para nós e que Ele nos deu em Cristo. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Você vê? E dar-vos-ei um coração novo. É um coração singular, é um coração único, né? E é graça pura.
irmãos, e dar-vos-ei, é graça, um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Então Deus tem um coração novo, um coração regenerado, um coração santo. É o coração do seu povo, né? O mesmo coração que Ele deu para os irmãos regenerados, Ele me deu também. E deu também a todos quantos foram regenerados. Veja que Ele não me deu um coração para mim, um novo coração para mim, um outro coração novo para você, mas diferente do meu, outro para o irmão José lá. Não, aqui diz que Ele deu um coração. Então, o mesmo coração novo que Ele me deu é o mesmo coração que Ele te deu, irmãos. É por isso que temos afinidade, temos comunhão, um mesmo pensar, há uma unidade, porque é um só coração. Não tem sentimento discordante, é um só coração. E diz também lá no texto que foi lido, diz também que um só coração e um só caminho. E um só caminho. Para onde você está indo? Estou indo para cima. Pois é, eu também estou indo para cima. Você vai para cima e eu também vou para cima. Você pensa nas coisas de cima e eu também penso nas coisas de cima. O que você está buscando? Se é povo de Deus, se é o novo povo de Deus, você está buscando as coisas de cima. Então vamos juntos, porque eu também estou buscando as coisas de cima. Não importa onde está o povo de Deus. O povo de Deus que está aqui, nesta cidade, e o povo de Deus que está espalhado pelo mundo afora, irmãos. Somos um, porque o que nos une é a natureza de Deus em nós, é o novo coração que Ele nos deu, é um só coração, né? Então, onde há um só coração, nós vamos todos na mesma direção. A unidade do povo de Deus nasce em torno desse novo coração que Deus nos deu. João capítulo 17, eu acho, versículo 20 e 21, não tenho assim certeza, vamos ver se é. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você vê, preste atenção aqui, irmão. Jesus dizendo, Ele está orando, e Ele ora por nós. E não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então Ele orou por mim, orou por vocês, porque cremos pela palavra, na palavra, por meio da graça, para que todos os regenerados sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que, agora preste atenção, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você vê, irmão, ele está dizendo aqui que a nossa unidade é quando eu estou em Cristo e você está em Cristo, mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, Cristo em nós. Aí está o povo de Deus,
temos o mesmo coração, temos a mesma natureza. Cristo vive em mim, vive em você, a vida dele se expressa através de mim e de você. A minha unidade com você está baseada na vida de Cristo. Eu tenho a vida de Cristo, você também, eu sou portador, você também. E quando o mundo vê a nossa unidade, vê o novo coração em cada um de nós, que a nossa unidade é em torno da pessoa maravilhosa de Cristo vivendo em nós, então aqui diz: para que o mundo creia que tu me enviaste. Tem igreja pensando em cantar bonito, né? Fazer marcha para Jesus, agir politicamente correto, para mostrar ao mundo que Jesus veio para salvar o mundo e para que o mundo possa crer. Estão redondamente enganados, porque a palavra do Senhor diz aqui que Deus quer mostrar a unidade do seu povo por causa do novo coração que Ele nos deu. Tem que ser na base de um novo coração em cada um de nós. Jeremias 32, o verso 40, aí podemos observar um último aspecto do pacto maravilhoso da graça de Deus, da aliança eterna que foi feita na cruz em Cristo Jesus. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Irmãos, eu acho isto aqui extremamente importante. O que Deus está dizendo para mim aqui. E olha o que Deus está dizendo: e porei, Ele mesmo, e porei o meu temor, temor que você nunca teve, temor que Deus vai colocar, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Veja que garantia, irmãos, da graça de Deus aqui, né? É um ponto importante do novo pacto da graça, é a perseverança dos salvos. Este pacto da graça é para que o seu povo nunca se aparte dele. Irmãos, os salvos, os regenerados, os renascidos, os santos, perseveram até o fim. A perseverança dos santos só é possível por causa da perseverança de Deus com os santos e nos santos. Deus persevera conosco, irmãos, protegendo-nos de deixar a fé, né? Ele nos protege, irmãos. Se Ele não estivesse conosco e em nós, então a coisa seria totalmente diferente. A mesma graça que nos regenerou também nos persevera, né? E nos faz perseverar. Quem vai determinar o sucesso até o fim é o Senhor, não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo em mim. Importante demais, irmãos. Não mais eu,
mas Cristo em mim, o Senhor em mim, é Ele que vai determinar o sucesso até o fim, né? Existem muitos perigos neste mundo, mas eu creio que a minha perseverança é predestinada e somos intocáveis. Nós vivemos neste mundo, irmãos, segundo a providência de Deus. O que é providência de Deus? Providência é aquilo que Deus preparou de antemão pelo conhecimento antecipado das coisas ou pela sua presciência. Irmãos, Cristo é a nossa providência e também suficiência total e infalível. Não tenho cuidado, não tenho temor do que poderá sobrevir amanhã, depois. Por quê? Porque eu confio somente em meu Senhor Jesus, que me sustenta e me guarda sempre. Amém?